A região Nordeste brasileira. A região Nordeste é composta por 9 estados do Brasil, sendo a que contém o maior número de unidades federativas. Também abriga grande parte do clima mais seco do país. Nós estamos falando do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Você vai ver nesse vídeo um pouco sobre essas regiões, o clima, a vegetação e tantas outras coisas. Venha comigo e, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A região Nordeste tem várias características bem peculiares, podemos destacar duas. A primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500. Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença de solos rasos e pobres, além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. A área territorial que o Nordeste ocupa é 18% do território brasileiro, 1,5 milhão de km. A população segue em torno de 57 milhões de pessoas. O rendimento domiciliar per capita está relacionado a R$ 887. A taxa de mortalidade gera em torno de 16,6. A colonização portuguesa, iniciada nos meados de 1530, iniciou-se pela região Nordeste. Isso porque ela foi porta de entrada dos europeus em nosso território. Nesses primeiros inícios de colonização, a economia baseada no açúcar. O clima da região Nordeste. Como a região é localizada em uma área de baixa latitude, seu clima sofre pouca variação, tanto durante o dia quanto à noite. No entanto, há grande variação quanto ao volume de pluviosidade, sendo mal distribuído na região e causando secas severas em alguns estados e abundância de chuva em outros. Os climas encontrados no Nordeste são o equatorial, o tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. Se você quer saber um pouco sobre os climas, clica aqui embaixo, você vai ver sobre todos os climas. O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados à seca que ocorrem no sertão. Conheça agora um pouco sobre o relevo da região Nordeste. O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados à seca que ocorre no sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies, sendo essas últimas encontradas no litoral nordestino. Os planaltos e as depressões ocupam todo o interior. O planalto da Borborema localiza-se nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Com altitudes de 800 metros a 1000 metros, funciona como uma barreira dos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano precisam elevar-se esfriando e perdendo umidade. Com isso, ao transpor as barreiras planálticas, esses ventos estão secos, o que explica de forma parcial a seca em algumas áreas do interior nordestino. Além do planalto de Borborema, podemos encontrar a Chapada Diamantina, localizada nos planaltos e serras leste e sudeste. Essa chapada ocupa o centro-sul baiano. Outros planaltos podem ser encontrados na bacia do rio Parnaíba, os quais chamamos de planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Como exemplos, temos a Chapada das Mangabeiras e a Serra Grande do Piauí. A hidrografia da região Nordeste. No Nordeste brasileiro encontramos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas: a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. A bacia hidrográfica Parnaíba envolve os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. É a segunda bacia mais importante da região Nordeste. Já a bacia do São Francisco é a mais importante, pois o rio que leva seu nome é perene. Não deixa de existir nos meses de seca. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai em direção sul-norte, passando por Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Sua importância vai além do consumo humano. Ao longo do seu curso, devido ao relevo acidentado da região, usinas hidrelétricas foram instaladas, como a usina de Mochotó, entre os estados da Bahia e de Alagoas, e a usina de Sobradinho, também na Bahia. A vegetação da região Nordeste. Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses climas, vou deixar aqui também embaixo o link e você vai ver e vai conhecer um pouco sobre as vegetações. A democracia da região Nordeste. O povoamento da região Nordeste ocorreu desde os primórdios da história brasileira. Nessa época, o cultivo da cana em grandes latifúndios voltado para a exportação era a base
base da economia e desenvolvia-se basicamente no litoral, dando origem a cidades como Salvador, Recife e Olinda, grandes centros comerciais e administrativos. Já no interior da região foi povoado com base na criação de gado, destinado à alimentação e para o trabalho nos engenhos. Entretanto, no século XVI, a produção de açúcar no Brasil entrou em declínio, pois outros centros produtores surgiram no mundo e principalmente na América Central. Atualmente, 3 grandes cidades são referência no assunto de urbanização e infraestrutura social: Recife, Fortaleza e Salvador. Essas cidades, durante o século XX, apresentaram melhor desenvolvimento econômico e social, adquirindo papel importante no Nordeste. Esses fatores revelaram uma migração de retorno. Mas quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste distribuindo-as nas sub-regiões nordestinas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata corresponde a uma região que abrange todo o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Essa sub-região possui a maior concentração de pessoas, tendo o maior número de grandes cidades como Salvador, Recife e Natal. Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros comerciais, a produção de petróleo e a produção de sal marinho. E, claro, as atividades industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. O Agreste está localizado entre o sertão e a Zona da Mata. E no Agreste você encontra a pecuária, com criação de ovinos e bovinos. Nessas cidades se destacam Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco, e, claro, Campina Grande, na Paraíba. O meio norte abrange a transição e corresponde a uma área do oeste piauiense e a todo o estado do Maranhão. Nessa sub-região podemos destacar o extrativismo vegetal, com o cultivo da carnaúba e do babaçu. Há também um importante complexo metalúrgico que surgiu com o projeto Carajás e a construção da ferrovia Carajás, que liga o Pará ao porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. A cultura nordestina é rica e bem diversificada. Devido ao passado colonial e à variedade natural, muitas manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, o homem do sertão ou a luta pela sobrevivência no passado escravista. Nas festividades podemos citar o frevo, dança típica pernambucana, que tem seu nome originado do verbo ferver, pois o ritmo é quente. O xote, forró e baião. A capoeira, mistura de dança com luta, iniciou-se no Brasil, no estado da Bahia, e também é um grande destaque desse povo. A literatura nordestina é riquíssima, com autores renomados no Brasil: Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Ferreira Goulart e Augusto dos Anjos. Podemos mencionar ainda a literatura, o cordel, uma espécie de poesia em que os versos rimam entre si. Essa literatura é marca registrada do Nordeste e muitas histórias foram contadas dessa forma, passadas de geração para geração. Essas são algumas características da região do Nordeste. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva aqui no canal.